Declarações do presidente Lula colocam a autonomia do Banco Central em risco. Por que isso impacta na sua vida, no seu bolso e no seu emprego? Fala aí, galera do Ranking, beleza? Muita gente está lendo nas manchetes aí de jornal a tal da autonomia ou independência do Banco Central. Então, o Banco Central tem que ter autonomia, não tem que ter autonomia. O presidente Lula tem feito declarações atacando essa ideia da autonomia. Agora o partido PSOL, do deputado Guilherme Boulos, colocou um projeto de lei para acabar com a autonomia do Banco Central. Então vamos entender por que isso é importante. Isso é um dos pilares da moeda brasileira, uma das coisas que ajuda a segurar a inflação um pouco mais baixa do que seria sem essa autonomia. Então é interessante entender isso. Tem a ver com economia, tem a ver com juros, tem a ver com inflação, tem a ver com a sua vida. Pois bem, a maioria dos países sérios do mundo tem um negócio chamado autonomia do Banco Central. Então vamos lembrar. O governo do país é o que executa as leis, que executa o orçamento, né? Ele faz as obras, ele faz os gastos, ele cobra impostos, e você tem geralmente um banco central, é um órgão público, uma instituição do governo, que tem como função definir qual é a taxa de juros. A taxa de juros, a gente já fez vídeo sobre isso, é um dos indicadores mais importantes da economia, porque juros nada mais é do que o custo de você alugar dinheiro. Se você quer alugar dinheiro, o custo disso é o tal dos juros. Então, como que funciona? Em países sérios, onde o governo é responsável, ele deixa equilibrado o seu gasto e a sua receita. Então, o que você recebe de imposto, você gasta, você tem um déficit, um buraco bem pequeno, controlável, planejado, ou até mesmo superávit, como muitos países têm. E aí, quando você vai olhar para essa economia séria, responsável, você fala, os caras são firmeza, eles pagam suas contas em dia, lá não espero ter inflação, não espero ter calote, então eu investidor, eu cidadão, eu produtor, eu empresário, eu empreendedor, eu posso investir nesse país. E aí as pessoas têm confiança e podem emprestar dinheiro para esse governo sabendo que esse governo vai pagar. Portanto, esses governos sérios pagam juros baixos. A gente mencionou aqui que Estados Unidos é 4%, na Europa em média 2%, na Suíça é 1% de juro ao ano. Porém, quando você tem países não sérios, que têm um histórico de gastador, histórico de calote, histórico de inflação, de desequilíbrio, como por exemplo o Brasil, aí você tem governos que têm um monte de compromisso, um monte de tetinha, um monte de marajá para sustentar, um monte de cabide de emprego, de boquinhas aí de grupinhos que vão mamando no governo, a despesa vai subindo, a economia não consegue crescer, então o imposto não cresce, aí esses países têm buracos, e aí imprimem dinheiro e gera inflação, tá? Então esses países que geram inflação, que são os países não sérios, qual é a única arma que tem para conter a inflação? A única arma são os juros. Por que os juros, pessoal? Porque quando o Banco Central vai lá e põe um juro alto, a primeira coisa que machuca é o consumo. Você, como consumidor, vai lá no varejo e você vê que a prestação tá cara. Caramba, a geladeira tá muito cara, a prestação não consigo pagar. Por que tá caro? Porque o juro tá caro. E aí quando o Banco Central sobe o juro, ele esfria o consumo, as pessoas vão consumir menos e isso coloca uma pressão para derrubar preços. Aí você segura a inflação. E o outro motivo é que quando o juro tá alto, você começa a deixar o país mais atraente para emprestar dinheiro, então começa a vir dinheiro de fora, certo? Imagina que você está lá morando nos Estados Unidos ou na Inglaterra e você quer pegar um pedaço do seu dinheiro e arriscar e colocar em países emergentes como o Brasil. Aí você fala, caramba, o Brasil não é sério, tá pagando 5% de juros, não vale a pena. Mas de repente o Banco Central vai lá e aumenta para 14% de juros. Aí você, como cidadão inglês, num fundo de investimento inglês, você vai lá e olha... 14% menos inflação, acho que aí já vale a pena. Aí você joga o dinheiro no Brasil e os brasileiros estão aqui e não tiram o dinheiro porque falam, cara, tá muito bom para aplicar. E aí o dinheiro deixa de sair do Brasil, sai menos reais, entra dólares, e aí os dólares entrando, comprando reais, oferta e procura, o real vai valorizar, certo? O dólar vai ficar mais barato. Quando o juro sobe, você tem o câmbio baixando. Vocês concordam comigo? O câmbio lá de 5,5 vira 5,20, vira 5, vira 4,80, começa a baixar o câmbio, baixou o câmbio, tudo que a gente importa do exterior, todas as mercadorias que são comercializáveis, que importa ou exporta, todas elas são dolarizadas, o preço aqui em reais acontece o quê? O preço em reais começa a baixar. Então, quando o Banco Central aumenta juros, ele diminui a demanda por um lado, menos gente comprando, e ele diminui o preço dos produtos que são importáveis ou exportáveis, alimentos, petróleo, eletrônicos, etc. E aí isso pressiona a inflação para baixo também. Então, mais do que você poder dar canetada do juro para cima ou para baixo, porque ninguém é idiota. Se o governo pudesse pagar menos juros, ele pagaria menos.
Só que o Banco Central ele tenta fazer uma taxa de juros que vai equilibrar a economia e manter a inflação sob controle. Só que qual é o problema? O Banco Central, assim como nos países sérios, foi conquistado no Brasil a autonomia do Banco Central. Então o presidente do Banco Central, que hoje é o Roberto Campos Neto, ele não é funcionário do Lula. O Lula não pode chegar para ele e falar: baixa o juro aí que eu acho que tá alto, eu preciso fazer umas políticas aqui populistas, eu preciso baixar o juro na canetada. Ele não é obrigado a obedecer ao presidente, ele tem autonomia. E como que é feita essa autonomia? É através de um mandato fixo, que ele não pode ser demitido, e só vai vencer o prazo no meio lá do governo Lula. Então, o presidente entrou, o cara está lá no Banco Central, o cara faz aquilo que ele tem que fazer como técnico para manter a inflação sob controle, e por mais que o presidente da República, esse ou aquele, possa espernear ou dar ordem, ele não dá ordem no Banco Central. Assim que funciona nos países sérios. E agora está uma campanha política para minar essa ideia da autonomia do Banco Central, dizendo: mas o cara não é eleito, quem elegeu o presidente do Banco Central? Poxa, se fosse essa lógica, então os ministros do Supremo também não são eleitos, o Procurador-Geral da República não são eleitos, desembargadores não são eleitos, tem um monte de cargos técnicos no governo que não são eleitos e também teria a mesma pergunta. Então, se fosse para ser coerente, teria que tirar todo mundo e fazer eleição para todos esses cargos? Não faz o menor sentido. O que os governantes, especialmente em países não sérios, querem é tirar essa autonomia do Banco Central e aí falar: agora o juro vai ser na canetada do que eu mandar. Ou seja, estamos chegando perto de uma eleição, eu preciso deixar todo mundo feliz. Não, mas a bomba vai estourar logo depois. Que se dane. Depois eu ponho culpa da inflação nos banqueiros, no dono do supermercado, no dono do açougue. Agora na eleição eu preciso baixar o juro na canetada, ou seja, gerar uma doença que vai ficar lá borbulhando embaixo da economia, baixa o juro na canetada, aí as pessoas vão começar a fazer festa do consumo, festa do populismo, começar uma gastança generalizada que não tem base econômica para fazer. O governante é eleito na esteira dessa felicidade e logo depois a bomba estoura, assim como aconteceu, por exemplo, no período Dilma. Então, pessoal, esse tema, a autonomia do Banco Central, parece um negócio super técnico, parece um negócio super distante da nossa realidade, mas a verdade é que impacta em emprego, em dólar, em juros, em investimento. É um dos pilares hoje da economia brasileira, um ponto que ajudou a gente a estabilizar, fugir da hiperinflação dos nossos vizinhos aí, Argentina, Venezuela, é o que divide o Brasil da inflação de um dígito que nós temos hoje para o Brasil de 30%, 40% ao ano de inflação. No momento em que a autonomia do Banco Central é destruída e o Banco Central passa a servir aos interesses populistas, eleitoreiros dos políticos, seja o Lula ou qualquer outro que venha pela frente, a confiança na economia brasileira fica mais minada. Mais e mais investidores olham e falam: porque realmente esse país não é sério, não dá para confiar, eu não vou colocar meu dinheiro aqui. E aí tira dinheiro do país, diminui investimentos, destrói empregos e abre as porteiras do aumento drástico da inflação. Lembrando que inflação, pessoal, é basicamente o maior roubo que existe na história humana contra as pessoas pobres, porque inflação é o governo gerando a maquininha lá de fazer dinheiro, entregando esse primeiro dinheiro que saiu da maquininha, né, o dinheiro fresquinho, quentinho da máquina, para as pessoas que estão em volta do poder, os grupinhos de tetinhas, a galera que está mamando lá num privilégio, eles são os primeiros a receber esse dinheiro novo, então eles recebem esse dinheiro antes do preço aumentar. À medida que eles recebem esse dinheiro a mais, já começam a gastar, o preço dos produtos e serviços começa a subir. E aí, quem vai recebendo por último esse dinheiro, quem está mais longe do centro do poder, que geralmente são as pessoas mais humildes, as pessoas que não têm conta bancária indexada à inflação, não têm assessoria financeira, não têm muitas vezes educação financeira, não recebeu essa oportunidade, essas são as pessoas mais machucadas. Então, novamente, o Banco Central, tirar a autonomia seria uma política no gogó, demagógica. Vamos baixar o juro na canetada aqui, vamos botar os caras para seguir a política econômica. E na prática é mais um passo para a devastação econômica do Brasil, para aumento do desemprego, para a redução do investimento e disparada da inflação no nosso país. Se você gostou desse vídeo, siga o Ranking dos Políticos nas redes sociais.